Meu nome é Regina Silva, nasci em 1993 e até aquele aniversário eu jurava que conhecia a minha história, que sabia quem eu era, de onde eu vinha, quais raízes sustentavam a minha fé, os meus valores, minha luta pelo Brasil, pela família, por Deus. Mas naquele dia, naquele dia eu desabei. Tinha bolo, vela, meus netos correndo pela casa, risada de criança misturada com cheiro de café recém-passado. Meu filho mais novo, o Ricardo, chegou com um embrulho todo caprichado. Mãe, achei isso no baú da vovó enquanto organizava as coisas para o inventário. Eu sorri, achei que fosse algum bordado antigo, uma foto da infância, sei lá, um pedaço da nossa história. Mas não era nada disso. Dentro da caixa tinha uma carta, uma folha amarelada dobrada com cuidado e uma pulseirinha de maternidade daquelas de hospital. Só que o nome não era o meu, Maria de Fátima, 21 de outubro de 1943. Eu fiquei olhando para aquilo, tentando entender. Meu coração começou a bater rápido. Parecia que tinha um tambor dentro do peito. Ricardo, que brincadeira é essa? Ele ficou pálido. Não é brincadeira, mãe. É sério. Lê a carta. E eu li. Minha querida filha Peridari, se um dia você encontrar esta carta, é porque já sou velha demais para carregar esse segredo. Você não nasceu de mim. Você chegou aos meus braços no hospital de São João del Rei, numa noite de tempestade, quando uma moça bem jovem me implorou aos prantos que criasse a filha dela. Ela desapareceu na manhã seguinte, sem deixar nome, sem deixar nada, só você, enroladinha num pano florido e com essa pulseirinha. Pause e eu senti tudo girar. A casa, os móveis, o tempo, tudo ficou fora do lugar. Como assim? Como assim eu não era filha da minha mãe? Como assim, depois de 60 anos, eu descubro que fui escolhida? Que a mulher que eu chamei de mãe a vida inteira. Eu fui pro quarto, tranquei a porta e chorei como criança, porque era como se tivessem puxado o chão debaixo dos meus pés. Como é que eu ia olhar no espelho agora? Como é que eu ia rezar do mesmo jeito, com a mesma certeza de antes? Minha identidade, minha história, minha fé, tudo parecia ter sido arrancado. Pause se essa história tá te tocando. Se você já passou por um momento onde tudo desmoronou, então me escuta até o fim. Porque tem coisa que a gente só entende depois da dor. Só depois da verdade rasgar o peito. Naquela noite, eu voltei para o quarto da minha mãe e comecei a vasculhar tudo. Cartas, documentos, fotos antigas. E foi ali, entre uma Bíblia e um texto quebrado, que eu encontrei outra pista, um nome que eu nunca tinha ouvido antes. E foi esse nome que mudou tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma. O nome era Miss Alrinha Simeon, escrito a caneta azul com letras tremidas no canto de uma folha dobrada dentro da Bíblia da minha mãe. Ao lado, uma data 21 de outubro de 1943, a mesma da pulseirinha. Era como se minha mãe, antes de partir, tivesse deixado pistas. Talvez na esperança de que eu descobrisse por conta própria, ou talvez como um pedido de perdão silencioso. Eu tremia, as mãos geladas, o coração disparado. Passei a noite inteira sentada no chão, entre papéis, fotografias e lembranças que agora pareciam estranhas, distantes. Senti um vazio que não sei descrever. Era como se eu tivesse morrido e nascido de novo, sem saber onde pertencia. Na manhã seguinte, fui atrás da verdade. Liguei para um primo distante, que morava em São João del Rei, e pedi ajuda. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo, e depois disse algo que me arrepiou até a espinha. Regina, esse nome... Isaurrinha. Eu lembro de uma história antiga. Diziam que ela era uma moça pobre filha de lavadeira.
que ficou grávida do filho de um coronel e desapareceu-se de mim. Meu sangue gelou. Eu, filha de um escândalo. Fui para São João no dia seguinte. Precisei ver com os meus olhos. Cheguei como quem carrega o mundo nas costas. Cada esquina da cidade parecia sussurrar coisas que eu nunca soube. Fui ao hospital, que agora era um posto de saúde. Bati em portas antigas, conversei com velhos que mal lembravam do próprio nome, mas que, quando ouviam Miss Alrininha, ficavam sérios, abaixavam os olhos. Até que uma senhora, bem velhinha, com a voz fraca, me olhou nos olhos e disse: Você é filha da Isaurinha? Meu Deus do céu! Eu congelei. Ela se chamava Dona Laudelina, ex-funcionária da Santa Casa. Ela era boa menina, doce, mas sofreu demais. O pai do bebê era um homem casado, poderoso. Mandaram ela sumir e ela sumiu mesmo. Diziam que entregou a menina para uma mulher que rezava no hospital. Uma tal de Sebastiana. Era sua mãe adotiva, não era? Pause foi como levar um soco no peito. Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça e chorei. Chorei ali no meio da praça como se eu tivesse 6 anos de novo. Como se tivesse acabado de perder minha mãe pela segunda vez. A partir dali, tudo virou uma avalanche. Descobri que Isaurrinha morreu pouco tempo depois. Tuberculose. Jovem demais, sozinha. Nunca mais foi vista em público depois do parto. Eu era filha do silêncio. A criança que não podia existir. A vergonha de uma história abafada pela força dos homens e pela covardia do tempo. Voltei para casa com o coração quebrado. Me tranquei por dias. Olhava minhas fotos de infância e sentia raiva. Raiva por nunca ter desconfiado. Raiva por ninguém ter me dito. Mas, no fundo, o que doía mesmo era a saudade de uma mulher que eu nunca conheci, mas que me deu a vida. Foi Clara, minha filha, que me puxou de volta. Um dia ela entrou no quarto, sentou na cama e disse: Mãe, eu sei que tá doendo, mas você continua sendo a mesma mulher forte que me criou. A senhora não é só de onde veio. A senhora é para onde foi. Pause e aquilo me desmontou. Porque por mais que a verdade tenha me rasgado, eu entendi, enfim, que a identidade da gente não tá só no sangue, tá nos passos que a gente escolhe dar, tá no amor que a gente espalha, tá nas cicatrizes e no que a gente decide fazer com elas. Hoje eu tenho 104 anos e às vezes ainda me pego olhando pro espelho, tentando ver o rosto da Isaurinha em mim. Às vezes eu vejo, às vezes não. Mas o que eu vejo sempre é uma mulher que sobreviveu, que foi filha da mentira, mas renasceu pela verdade. E se você também já se sentiu perdido, se já questionou suas raízes, saiba, a verdade pode doer, mas ela também liberta. Porque no fim das contas, eu descobri que não fui abandonada, eu fui salva. Os dias depois daquela viagem foram estranhos. Parecia que eu andava por entre dois mundos. Um que eu vivi a vida toda feito de certezas que agora pareciam frágeis. O outro, o mundo novo da verdade descoberta tarde demais, das perguntas sem resposta. Eu comecei a sonhar com ela. A Isaurrinha. Sonhava que ela me deixava numa praça, chorando. Às vezes ela vinha sorrindo, outras vezes vinha de branco, quieta. E eu acordava com o coração apertado, sentindo uma saudade que eu não sabia que tinha. É possível sentir falta de alguém que você nunca conheceu. Eu, eu senti. Fiquei dias relendo aquela carta da minha mãe adotiva, a Dona Sebastiana. Cada palavra dela parecia um pedido de perdão e um gesto de amor ao mesmo tempo. E sim, demorou, mas eu perdoei. Porque criar um filho que não é do seu sangue
É um ato de coragem. Ela podia ter me escondido, me largado, mas não. Ela me pegou nos braços, me deu nome, teto, comida, oração. Me ensinou a rezar, me ensinou a lutar pelo que é certo. E o mais difícil foi isso. Entender que as duas mulheres que me deram a vida, uma no sangue e outra no colo, fizeram o melhor que puderam, do jeito que podiam. Cada uma com suas limitações, com seus medos, com o coração cheio de cicatrizes. Um dia sentei com meus filhos e contei tudo, desde a carta até a viagem. Eles choraram comigo. Me abraçaram. Me disseram que eu era a melhor mãe do mundo. E, pela primeira vez, eu acreditei. Porque eu sempre fui muito dura comigo mesma. Sempre achei que precisava ser perfeita. Que se errasse estaria desonrando meus pais, minha fé, minha luta. Mas a verdade é que até a identidade da gente é um caminho cheio de curvas. E que descobrir quem a gente é não tem idade certa. Eu descobri aos 60 e mesmo assim valeu a pena. Pause se essa história te tocou, meu filho. Se você já passou por algo parecido, se já teve que juntar os pedaços para entender quem você é, então me escuta, não se envergonhe da tua história. Não esconda as feridas. Elas contam de onde você veio. Elas provam que você venceu. E se puder, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muita gente precisando ouvir histórias como essa. Histórias que curam. Histórias que abraçam. Eu passei a vida defendendo o que é certo, a moral, a fé, a família. E hoje, depois de tudo, eu só tenho mais uma certeza: a verdade, por mais dura que seja, é sempre o caminho que liberta. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Me pego, às vezes, olhando para o céu, perguntando: será que a Isaurinha me vê? E gosto de acreditar que sim, que de onde ela estiver, ela sorriu ao ver que eu vivi, que eu construí uma família linda, que mesmo nascida no silêncio, minha voz hoje ecoa. Porque eu, Regina Silva, filha do segredo, do abandono e da coragem, terminei minha vida de cabeça erguida. E se Deus me permitir, vou continuar contando essas histórias, porque enquanto houver alguém para ouvir, há esperança.